Muito bem-vindos! Hoje nós vamos trazer uma novidade muito bacana para vocês aí no canal. Mercedes GLC 63 ou AMG GLC 63, mas no caso nós estamos falando de uma 2020. Já estamos falando do carro facelift, o mais atualizado. O que nós temos aqui, meus amigos, é um SUV de 1935 quilos. Ele é paralelo na linha de modelos justamente ao Classe C. É como se fosse o Classe C SUV, tá? Mas no caso essa versão AMG já tem o motor 4.0 V8 e é um AMG genuíno. Esse carro, especificamente, 476 cavalos para 66 kg de torque. 0 a 100 km por hora em 4 segundos, máxima de 270 km horários. Tração integral Formatic Plus, câmbio de 9 marchas, 9 G-Tronic da Mercedes. Bom, você comprou um carro desse, como de praxe, acho que a coisa mais legal é aquele primeiro contato, certo? Aliás, um agradecimento mais do que especial à Pirovani Import e ao cliente. Muito obrigado a ambos por terem cedido esse xodó pra gente fazer uma gravação, mas vamos ao começo. Chave de presença. Cara, eu sei que o tratamento Pit Stop Shop dá uma instalada, mas tem algo especial quando você liga esse motor. São carros como o GLC 63 MG, como esse daqui que a gente está gravando, que enterraram o sedã, tá? Você poderia comprar uma C63S ou uma C63 normal, mas será que você usaria com a mesma compostura, com a mesma facilidade que esse carro? Não. Quer dizer que esse carro você pode atravessar buraco, varar lombada, atropelar a valeta? Não, você tem que ter carinho, mas vamos ser sinceros, é uma vida muito mais suave, muito mais prática, tá? E bom, eu vim trazendo o carro até aqui o local de gravação e eu pude ver como é gostoso conviver com esse carro, tá? O volante no modo Comfort é extremamente leve, né? Como toda caixa moderna, muito rápida, não tem tanto feeling, mas você comprou o carro errado se você está esperando um baita feeling de direção, né? Vou falar de conforto um pouco, porque isso é uma coisa preocupante para muitos de vocês que vão ter esse carro como única proposta. Roda 0,21, suspensão MG. O amortecedor ele tem 2 acertos de esportividade, um intermediário e um mais hardcore. O que você nota nesse carro? Vamos lá, ela pula. Acho que vocês podem perceber que é um carro que tem um rodar um pouco mais rígido. Na realidade, o trabalho de conforto está muito mais ligado ao banco, à posição, a como você senta, a espuma Mercedes-Benz, do que propriamente a suspensão. O carro tem uma aptidão mais esportiva. A resposta do acelerador Mercedes-Benz, ela andou muito nos últimos anos, ela melhorou demais, certo? Você encosta, mesmo no modo Comfort, o carro tem resposta, e aliás, tem 66 kg de torque, e está chegando no ponto que vocês que assistem querem ver um pouco da esportividade de um AMG desses, certo? E bom, você tem alguns modos de condução agora com o novo manetino aqui, né? Você tem o Comfort Sport e o Sport Plus. Para fins acadêmicos, eu vou botar no modo Sport Plus direto. Ela tem uma função individual, que na minha opinião você pode configurar para colocar a suspensão no modo mais confortável. Não há necessidade de uma suspensão tão rígida, mas obviamente quando você tiver um asfalto perfeito, uma boa serra, eu não diria que você vai para um track day com um carro desse, não faz sentido. Apesar dela fazer 0 a 100 em 4 segundos e ter máxima de 270 por hora, no final do dia ela é um carro de quase 2 toneladas, certo? Mas vamos ver como é que é a brincadeira. Nossa. Meu Deus do céu, peraí, um pouquinho de escada pra você. Nossa senhora. É um motor muito bom. Isso eu dou a mão a torcer, tá? Você vê, X3M, X4M virão com o novo motor S50, que é um 6 cilindros. Cara do céu, como é rápido, como é ágil. Cara, eu arrisco dizer o seguinte: o motorista desse carro se diverte mais que o da C63S. Porque enquanto a outra tá lá brigando, você nota o controle de tração, o acelerador travando. Nesse carro, pra vocês terem uma ideia, você parou. Ah, vou sair do farol. Resposta do câmbio. O William não gosta do 9 G-Tronic. Eu, particularmente, acho que é muito melhor que qualquer coisa que esses carros da Mercedes já utilizaram. É tão afiado e tão rápido quanto um PDK da Porsche do Macan? Não. É mais rápido que o ZF8, que tá lá nas BMs? Também não. Mas aqui, ó.
é honesto. Não é o tipo de coisa que atrapalha o desempenho desse carro, tá? Para resumir, se eu tivesse que dizer assim, já conheço a plataforma, então é mais um apanhado, não é um teste tão extenso. Desempenho, fenomenal. Na categoria carro original por original, eu imagino, cara, ainda tem uma versão S na Coupé, que tem 510 cavalos e 4 kg a mais de torque. Isso aqui já anda um absurdo. É uma coisa assim de outro planeta, como pode um SUV desses andar dessa forma. E detalhe, você motorista, sente na hora isso acontecendo. Essa é a parte mais legal. Não tem briga, não tem controle de tração Mercedes daquele jeito tradicional, tudo piscando. Ela arranca e vai, tá? Surpreende mesmo, tá? É um carro familiar excepcional. Gosto muito do acabamento. Se eu tivesse que xingar, 2 pecadinhos que eu diria para esse carro acho que aqui essa parte de cima da cabine merecia um material mais nobre, mas eu sei que é uma questão de política de preço Mercedes, de pacote Brasil. E a suspensão um pouquinho mais rígida, mas você comprou um AMG puro, meus amigos. Isso aqui não é um 43, isso aqui é um AMG One Man, One Engine. Bom, bora lá para fora do carro para explicar mais para vocês sobre esse brinquedão. Bom, meus amigos, vocês acabaram de ver como é que é dar uma volta com esse monstrinho que é o GLC 63 na versão SUV. Mas esse carro tem uma história bacana meio por trás, porque o Diogo fez um serviço meio diferenciado. Conta para nós qual foi a pegada do cliente em ir atrás da GLC 63, Diogão. Vamos lá, a gente tem um outro serviço aqui que a gente faz para os clientes, que é, às vezes a pessoa está procurando um carro específico 0 km e ela fala, a gente tem, por comprar os carros seminovos, a gente tem relacionamento com concessionárias do Brasil inteiro. Então a gente tem uma facilidade maior em achar o carro zero para o cliente, entendeu? E esse carro está em falta no mercado, o cliente queria ele e a gente fez contato com alguns amigos e providenciou e pegou o usado dele na troca. Ou seja, o cara só precisou passar a mão no telefone e ligar pro Diogão, o Diogão foi pesquisar. Exatamente. E afinal de contas, o GLC 63, esse aqui que vocês estão vendo, é um pãozinho quente. Na minha humilde opinião, é o benchmark de mercado. Se hoje a gente está vendo X3M, X4M, esses carros sendo lançados com a potência que eles têm vindo, é justamente porque a Mercedes fez esse carro com motor 4.0 V8 biturbo. Basicamente o powertrain da C63, tá? Mas bom, eu vou pegar a câmera agora e vou levar vocês para conhecer um pouco mais os detalhes do carro. Mas para você que sempre se perguntou quanto que pode ser a cobertura de seguro de um carro desse, aqui na tela a gente está colocando para vocês verem quanto que nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros orçaram para esse carro. GLC atualizado. A principal novidade está justamente neste conjunto óptico dianteiro. Vocês podem ver que o design do farol é um pouquinho distinto daquele que tinha na última geração. É um facelift, certo? A grade pan-americana foi uma tendência de design inaugurada pelo esportivo AMG GT e se tornou um padrão. Mesmo os proprietários que compraram esses carros sem essa grade, muitos correndo atrás para colocar como acessório. Mas o que nós temos aqui, meus amigos, é a versão SUV. O GLC, no caso da Mercedes-Benz, ele ataca de duas formas no mercado. Nós temos o GLC normal e GLC Coupé, ou SAV, né? A principal diferença está justamente nesse painel 3/4. Como vocês podem ver, o GLC nessa configuração é um padrão mais normal. Isso significa que o carro é, obviamente, um pouquinho mais prático, um pouquinho mais familiar, um pouquinho mais espaçoso. Quando nós estamos falando desse carro, aliás, até interessante explicar que agora a AMG tem uma designação nova, né, para os carros. A AMG GLC 63, não é mais aquele famoso C63 AMG que a gente tanto falou, mas isso já é uma tendência dos últimos 2-3 aninhos da AMG também. Debaixo do capô nós temos o mesmo motor 4.0 V8 biturbo. O GLC 63 nessa versão SUV está sendo trazido para o Brasil apenas na versão 63. A versão 63S será reservada apenas para a versão Coupé. A principal diferença está na potência. O GLC 63 não é nenhum coitado nessa hora, tá? Mas ele tem 476 cavalos, enquanto que o GLC 63S Coupé tem 510 cavalos. No torque nós temos 66 kg de torque.
Como bom SUV, nós temos a tração 4MATIC Plus da Mercedes. É uma tração completamente integral. As rodas. Temos rodas aro 21 no design estrelado, maravilhosas. Quando o assunto é freio, a MG nunca deixa a desejar. Olha o tamanho da pata da menina, meu. Não vai faltar freio. Os freios são perfurados para justamente facilitar o escoamento de gás que fica, né, da fricção da pastilha com o disco, e também são frisados, ou seja, dificilmente você vai ter problema de freio com o seu AMG, e isso sempre foi um clássico, tá? Mas bom, chegou a hora da gente entrar. Deixa eu levar vocês lá para dentro para vocês conhecerem um pouco melhor o carro. Vamos destrancar ela. E aí está o GLC 63. Vocês podem ver, tudo de altíssima qualidade, tá? Vocês que estão acostumados com o GLC normal, se esqueçam um pouco, porque o couro que você tem aqui é um outro material, ele é muito mais sofisticado, ele é muito mais refinado que o couro padrão dos produtos tipo GLC 250, que foi um carro bem conhecido, bem vendido aqui no Brasil. Você tem um mínimo detalhe de alcantara aqui nos bancos que é difícil de ver, a não ser quando eu aponto a câmera assim bem próximo. Quando a gente entra dentro do GLC 63, a gente já tem um outro nível de carro. Como clássica moda AMG, nós temos o acabamento do console central completamente em fibra de carbono. A nova central Mercedes-Benz, a MBUX, que nós tantos falamos. Você tem um cockpit bem esportivo, bem moderno. É uma tendência daquilo que a gente já viu em outros automóveis, né, desse tipo da Mercedes-Benz. Tá? Sistema de som Surround da Burmeister, todos os ajustes de banco automáticos feitos. O que você deseja fazer? Eu não quero fazer nada agora, mas olha lá, ó, o assistente da Mercedes-Benz conversando conosco. Você pode repetir o que disse? Não, obrigado. Como posso ajudar? Não precisa. Ah, olá, Mercedes. O que você deseja fazer? Obrigado, nada. Como posso ajudar? Não precisa. Você pode repetir o que disse? Não, não quero. O que você deseja fazer? Aqui do lado esquerdo também um outro micro computadorzinho que a gente tem, né? Aqui você coloca o carro no Sport Handling Mode, que ele te dá uma liberdade, os controles de estabilidade de tração não são tão invasivos, mas ao mesmo tempo não te deixa sozinho, né? Se você apertar e segurar, ela vai dar um recado bem sutil para você, falando que você está com tudo desligado. Coisa bem legal é que de fato tem bastante espaço para 5 ocupantes no banco traseiro dela, tá? Olha, nesse aspecto, muito mais espaçoso do que a GLC Coupé, né? Vocês podem perceber aqui, ó, o que eu tô falando, não tem aquele caimento do GLC Coupé. Então dá bastante espaço para a cabeça. Você fica bem tranquilo, bem sossegado. O banco tá na minha posição, vocês podem ver que tem espaço de sobra, saída de ar condicionado. Espaço de porta-malas muito interessante. O carro é zero, olha os tapetes originais da MG. Uma coisa só que me deixou meio encucado é que eu esperava um pouquinho mais de profundidade do porta-malas e infelizmente não é o caso. É um porta-malas decente, é maior do que o de um sedã, mas se ele fosse um pouquinho mais profundo eu tenho certeza que teria mais espaço, tá? Uma coisa legal, é tudo completamente automático, você não precisa fazer esforço, como se espera num carro deste padrão. Apertou, fechou. E bom, na parte externa acho que não tem muito como falar. O carro tem uma dose de esportividade e agressividade, mas ao mesmo tempo ele não é completamente exagerado, né? E muito bom gosto. Eu diria assim que os principais sinais característicos da esportividade AMG nesse caso estão nas rodas, na ponteira de escape, um pouquinho da grade pan-americana que virou uma assinatura esportiva. Então, meus amigos, este é o GLC 63 AMG em primeira pessoa.